vezes contra o Fluminense, adversário desta quarta-feira. O tricolor tem o mando de campo, mas não há vantagem desta vez para nenhum dos lados, apesar de o Flamengo ter sido o campeão da Taça Guanabara. O grande desfalque, problema para o técnico Felipe Luiz, é a baixa de Bruno Henrique. Sofreu uma lesão na coxa direita na semifinal contra o Vasco, no segundo jogo, vitória de virada por 2-1 no Maracanã. Saiu no segundo tempo, reclamando de algumas dores, e aí foi constatada a lesão após exames de imagem. Sejam todos muito bem-vindos e quer acompanhar as melhores notícias saindo sempre quentíssimas, é só ficar ligadinho aqui no canal. Então já se inscreve aí, deixa o seu like e sem mais delongas, vamos acompanhar as notícias com os nossos amigos, os comentaristas da ESPN, com tudo sobre o jogo de Flamengo e Fluminense. E vamos entender nesse Fla-Flu o que vai acontecer. Bruno Henrique joga ou não joga pelo Mengão? Vamos acompanhar tudo agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Teremos Fla-Flu no Campeonato Carioca, o primeiro jogo já nesta quarta-feira. Pelo Fla, o Bruno Henrique está fora. E a gente tem as últimas informações do rubro-negro carioca. Valeu, pessoal. O Flamengo inicia pela 7ª vez consecutiva uma decisão de campeonato carioca. De 2019 para cá, o rubro-negro esteve em todas as finais por 5 vezes contra o Fluminense, adversário desta quarta-feira. O tricolor tem o mando de campo, mas não há vantagem desta vez para nenhum dos lados, apesar de o Flamengo ter sido o campeão da Taça Guanabara. O grande desfalque, problema para o técnico Felipe Luiz, é a baixa de Bruno Henrique. Sofreu uma lesão na coxa direita na semifinal contra o Vasco, no segundo jogo, vitória de virada por 2-1 no Maracanã. Saiu no segundo tempo, reclamando de algumas dores, e aí foi constatada a lesão após exames de imagem. Luiz Araújo pode ser o seu substituto, entrou muito bem contra o Vasco, fez o gol da virada, tem entrado também muito bem, fez gol inclusive na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Juninho segue como outra possibilidade, recuperado de um edema, jogou alguns minutos contra o Vasco, contratação para o ataque nesta temporada. A outra contratação do ano, que ficou fora das semifinais contra o Vasco por controle de carga, Danilo, zagueiro, deve voltar à equipe, ele que é também convocado aí pela seleção brasileira de Dorival Júnior. Então o Flamengo se baseia muito aí nos seus jogadores. Alexandre é outra possibilidade na lateral esquerda, já recuperado, entrou contra o Vasco. Então o Flamengo vai forte, apesar da baixa de Bruno Henrique, para tentar o bicampeonato consecutivo carioca. Olá, fã de esporte. O Fluminense encerrou esta tarde, treinando no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. O Fluminense é o mandante neste primeiro jogo da decisão. Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. E o árbitro para o primeiro jogo será Yuri Elino Ferreira da Cruz. Técnico Mano Menezes vai retornar todos os jogadores que ele poupou no último jogo contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda. O lateral direito Guga, o lateral esquerdo Fuentes, o volante Martinelli e os atacantes Cano, que entrou no segundo tempo lá em Volta Redonda, e o uruguaio Canóbio. Mas a grande novidade do Fluminense será a volta como titular do zagueiro capitão da equipe Thiago Silva, depois de mais de um mês de ausência, se recuperando de uma lesão no calcanhar esquerdo. Ele já retornou aí no jogo contra o Volta Redonda para ganhar ritmo de jogo, e o técnico Mano Menezes fala desse planejamento para a volta do seu capitão. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar, e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer. Então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Thiago Silva volta a disputar uma final de campeonato pelo Fluminense após 17 anos. A última foi a decisão da Libertadores da América de 2008 no Maracanã, em que o Fluminense foi vice-campeão, perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador.
O Thiago Silva, que nunca foi campeão carioca pelo Fluminense, disputou 3 competições, 3 campeonatos antes de ir jogar no futebol da Europa, 2006, 2007, 2008, e nunca tinha chegado a uma final. Agora tem essa oportunidade, vai disputar uma final pela primeira vez e pode ser campeão carioca. O Fluminense que tenta o seu 34º título de campeão estadual, de campeão carioca. Vamos lá, falando sobre esse Fla-Flu. Dá pra gente dizer que existe algum tipo de equilíbrio para esse jogo ou o Flamengo é muito favorito? Não, o Flamengo é favorito, mas a vantagem que o Flamengo tem, a vantagem técnica que o Flamengo tem, o Fluminense tem conseguido superar de outras maneiras, com encaixe bom de jogo, com nível de competitividade alto. Então vai ser um jogo em que o Fluminense vai tentar novamente encaixar e incomodar o Flamengo. O Flamengo é favorito, mas não é uma diferença, como a gente viu no Flamengo e Vasco, por exemplo. O Fluminense tem um time melhor, é um bom time, o Mano é um bom técnico, o Fluminense vem num bom momento, né? E acho que esse é o ponto. O Fluminense começou o campeonato muito mal. Os jogadores estavam chegando, nível físico diferente, o time de fato estava jogando mal, e do meio do campeonato para frente o time deu uma encaixada, especialmente quando o Mano encontrou ali o John Arias como camisa 10, na ausência do Ganso, do Renato, com o Keno, com o Serna jogando aberto pelos lados, com a dupla de volantes trabalhando bem, Hércules e Martinelli, posteriormente com a chegada do Otávio. E a linha defensiva, essa sendo bem mais modificada pelos problemas, até pela questão do Thiago, lesão, etc e tal. Mas o Fluminense se encontrou no campeonato, né? E ele tem se mostrado competitivo contra o Flamengo. Então é evidente, o Flamengo tem vantagem para a final. O Flamengo, se alguém é mais provável de erguer a taça, esse alguém é o Flamengo. Mas se tem alguém nos últimos jogos que tem conseguido bater mais de frente com esse Flamengo nos duelos particulares, é o Fluminense. Então acho que vai ser um duelo interessantíssimo. Teremos 2 jogos bastante disputados, muito competitivos. E um time que tem o Arias jogando o que está jogando e o Cano com os números e com a eficiência de começo de temporada que nos lembra o Cano de 23, esse time tem chance de machucar. O Canóbio ainda marcando muito. O Canóbio ajudando com muito passe, dando muito passe. O Lima vem do banco, é um jogador muito útil. Então o Fluminense tem argumento para diminuir a vantagem que o Flamengo tem técnica, né? Porque ela existe. Pois é, mas do outro lado temos um Flamengo que não vai ter o Bruno Henrique. Esse é um problemão. Pode ser um problemão, mas olhando para o banco de reserva, temos opções, e boas opções também. Mas nada que se assemelhe ao Bruno, até em termos de função. Vamos lembrar que o Bruno já é uma adaptação. O Bruno, seu atacante, usar um termo que o Tite adora, o atacante mais terminal do time do Flamengo, já é uma adaptação em decorrência da lesão do Pedro, da saída do Gabigol, da lesão do Juninho, que chegou para fazer esse papel também. Tá aí o Bruno com a sua lesão muscular. Então, quais são as opções que tem o Felipe? Voltar o Juninho, né? Ele entrou já no segundo tempo do jogo contra o Vasco, mas aí um jogador ainda em adaptação ao clube e voltando de lesão. Adaptar o Gonçalo Plata nessa função, ter o Luiz Araújo por um lado, o Gerson fechando por outro e o Plata jogando de 9. São essas as opções. Então, embora o Plata seja bom jogador, é uma adaptação da adaptação. Então, é uma ausência... Luiz Araújo não pode ser esse jogador O 9 direto? não, ele pode ser o cara a entrar no time. E aí a função do Plata mudaria, como ele entrou no lugar do Bruno no jogo contra o Vasco. Eu acho que é o mais provável, eu acho que é o que o Felipe vai fazer. Montar o meio campo com o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e o Gonçalo Plata. Mas em termos de função, o Flamengo perde muito. Em termos de qualidade, perde também. O Bruno virou protagonista do Flamengo. Gosto muito da postura do Bruno Henrique, que ele de fato assumiu o papel de ser o goleador do Flamengo, enquanto o Pedro está fora. Vamos fazer o seguinte, intervalo, né? Galera, a situação ficou difícil em saber quem poderia substituir o Bruno Henrique. Claro que nós vemos aí os comentários, né, dizendo cada um tem sua opinião e é claro que eu gostaria de saber a sua. Para você, quem melhor substitui o Bruno Henrique nessa não entrada dele aí contra o Fluminense, né? Nós vemos aí que o Bruno Henrique ele realmente é o goleador do Flamengo, ele é aquele quem se colocou e se entregou de verdade para o time. Nós vemos o tempo todo o Bruno Henrique, ele não fica fora dos jogos, ele tá aí sempre, tanto criando as jogadas, né, quanto finalizando muito bem. Ele realmente não poderia estar fora dos jogos, mas como acontece sempre, né, um jogador que joga muito se desgasta muito e há os riscos de chegar a lesões, como foi o caso de agora.
e eu gostaria de saber a sua opinião. Para você, quem é o melhor para ser colocado aí no lugar do Bruno Henrique, né, do famoso BH? Deixe nos comentários a sua opinião, eu vou gostar muito de saber aqui quem você colocaria no lugar dele para entrar aí contra o Fluminense. É um grande clássico e não poderia ser melhor, né, do que numa grande final do Carioca. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal através desse vídeo. Muito obrigado mesmo a você que deixou o seu like. Isso me ajuda demais, você não sabe o quanto. Quando você deixa o like, o YouTube entende que os vídeos que eu trago aqui são bons e ele manda para mais torcedores do Mengão. Então, continue curtindo, se inscrevendo no canal e, é claro, para não perder nada, clique no sininho e seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!